Voltamos, voltamos. Vamos ver se agora a imagem vai ficar boa. Fala aí pra mim agora nos comentários, por favor, se melhorou um pouquinho a imagem, se tá a mesma coisa. Tá melhor a imagem aí, galera? Acho que agora melhorou, né? Melhor, a Olga falou que tá melhor. Essa internet aqui abençoada. Bom, parece que agora a internet tá melhor, né? Agora parece que tá melhor. Beleza, agora está ótimo. Pessoal, então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Então, o que esse médico fez? Esse Dr. Dale, ele pegou dois grupos. O que ele fez com esses dois grupos de pessoas? Um grupo de pessoas, ele fez um tratamento tradicional. Com o quê? Com remédio. É o protocolo comum. Quando você vai no médico da medicina tradicional, o que eles fazem lá, com medicamentos. Então, esse grupo foi o protocolo tradicional ali da medicina. Esse outro grupo, o que ele fez? Não tomou remédio nenhum. Ele apenas mudou ali 5 pilares do estilo de vida dessas pessoas ali. 5 pilares. Quais foram? A, a alimentação anti-inflamatória e de baixo índice glicêmico, tá? Grave isso que é muito importante, baixo índice glicêmico. Ele equilibrou o sono, exercício regular, controle de estresse e respiração, correção de deficiências nutricionais. O que é isso? Suplementação e algumas infecções ali. Então, foi os 5 marcadores ali que ele controlou, né, que ele corrigiu nesses pacientes, enquanto os outros fizeram ali o tratamento tradicional da medicina, que é o padrão. Quando você vai, os medicamentos que eles passam lá. Então, ficaram esses dois grupos aí de controle. Qual foi o resultado ali? O grupo que usou somente remédio, né, que é o normal, né, a doença continuou progredindo, ou seja, só foi piorando. E o grupo que mudou o estilo de vida, a cognição melhorou, a questão da memória voltou, até os exames cerebrais ali mostraram melhoras nas conexões neurais. Então, ou seja, sem tomar nenhum remédio, apenas corrigindo esses 5 marcadores aí, esses pacientes tiveram melhora, sem medicamento nenhum. Esse aí foi um estudo publicado no Aging Journal, foi em 2014. Depois disso, começaram a fazer vários outros estudos aí que foram confirmando esse achado desse médico. Então, ou seja, a ciência já comprovou ali que o remédio ele não vai resolver o problema. Que muito pelo contrário, pode até acabar agravando o problema no caso aí do Alzheimer, que quando você controla essas outras coisas, né, questão da alimentação, exercício, sono, estresse, a suplementação adequada, você consegue reverter. E alguns estudiosos aí, um deles, por exemplo, o Dr. Lai Ribeiro, fala até na palavra cura, né? As pessoas não aceitam muito falar a palavra cura para Alzheimer porque, teoricamente, ela não tem cura, né? Só que, quando você silencia a doença e não tem esses marcadores aí evoluindo, você fica praticamente com uma pessoa curada, mas esse termo não é aceito pela medicina tradicional. Agora, para a gente já entender que o assunto da aula aqui que a gente vai estar tratando, em relação da dor crônica com o, o Alzheimer, né? Por que existe essa relação direta ali? Bom, para a gente entender isso daqui, é importante a gente primeiro entender o que é uma dor crônica, né? A dor crônica é aquela que não vai embora, que permanece com você, né? Você acorda ali todo dia com aquelas dores nas suas costas, no joelho, seu ombro, quadril, aí você vai desenvolvendo outros probleminhas aí, seja articulares, né, inflamações nervo ciático, problema nos seus tendões, artrites, fibromialgias, então são as dores crônicas, só que a dor crônica, ela não inicia crônica, você primeiro começa a ter alguns incômodos, depois desses incômodos você passa a desenvolver algumas inflamações ali que vão gerar as dores crônicas. Então nada começa de uma vez, tudo começa pequenininho. Então às vezes você tem um incômodozinho aí na sua coluna, né, muito tempo sentado, trava
a coluna ou no ombro aqui. Então tudo começa devagarinho para depois ir evoluindo. Então todo mundo que hoje em dia tem uma lesão, tem uma dor crônica, ela primeiro iniciou ali com alguns incômodos ali pontuais que depois foram agravando. Então a dorzinha crônica é essa, mas mesmo se você não tem a dor crônica, você ali pode estar desenvolvendo ao longo do tempo. Isabela falou, se remédio resolvesse, eu estaria blindada de dor por 200 anos. Pois é. Estou aqui com uma dor na minha perna esquerda, meu joelho parece que vai explodir, a Cileia falou. Boa noite, cheguei atrasada. Bom, pois é, exatamente, né, Isabela? Se remédio resolvesse alguma coisa, tava todo mundo bem, né? Porque infelizmente o que mais a gente vê aí são indicações para poder tomar remédio. Então, se fosse para resolver alguma coisa, todo mundo já estava aí bem, né? E o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro e provoca perda progressiva da memória e de outras habilidades alimentares, como por exemplo, questão da atenção, linguagem, aprendizado, planejamento, e a causa mais comum da demência. Então a demência aí tem várias causas, né? A mais comum dela aí é a questão do Alzheimer. Bom, então agora a gente já sabe o que é a questão da dor crônica, né? A gente já sabe o que é o Alzheimer ali. A gente agora vai entender que tudo que acontece no nosso corpo, por exemplo, lá nos músculos, no fígado, no coração, no seu pâncreas, qualquer parte do corpo está conectado com o nosso cérebro. Ou seja, se acontece alguma inflamação na sua coluna, né, tá com o nervo ciático lá inflamado, tem uma hérnia de disco, tem um processo inflamatório no joelho, você tem algum desgaste ali no quadril que acaba gerando também um processo inflamatório, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai mandar um sinal de alerta para o seu cérebro para falar que tem alguma coisa de errado ali. É um sinal de estresse. O seu corpo entra numa via metabólica, uma via energética do estresse. Então ele começa a trabalhar para poder solucionar aquele problema ali. Mas esse problema, ele permanece, porque ele é crônico, ou seja, o problema não vai embora. E o que acontece no seu cérebro? Na hora que ele manda ali algumas células de defesa para poder limpar alguns mecanismos inflamatórios que chegam no seu cérebro ali, ele acaba ficando durante muito tempo lá. Como assim? Então, na hora que você começa ali um processo ali, um estado de estresse que você tem no seu corpo, ele começa a ficar permanente e isso muda toda a sua via metabólica, muda tudo que começa a acontecer não só no seu corpo, como no seu cérebro, como se o seu corpo ficasse num estado de alerta constante. Ele não desligasse. Ele está constantemente tentando fazer essa faxina cerebral, está constantemente tentando resolver esse probleminha que você tem no seu corpo. Então chegou uma informação no cérebro lá que você tem uma dor crônica, né, igual a Camila ali falou, na lombar. Então já tem esse sinal de alerta. Então agora ele já começa a fazer modificações no seu corpo inteiro para solucionar esse problema. Mas quando essas proteínas tentam fazer essa limpeza ali no seu cérebro ali, ela não vai embora porque esse estado de alerta continua, ou seja, toda hora você está com dor, aí que começa a dar problemas nas conexões dos neurônios. Então a sinapse, onde acontece a comunicação de um neurônio ali para o outro, começa a ficar pior. O que é isso? Você vai perdendo gradativamente essa conexão, essa conversa que um neurônio tem com o outro por conta dessas proteínas ali que ficam acumulando no seu cérebro. Isso de pouco em pouco vai atrapalhando a questão da sua memória, ou seja, você está com uma dor crônica ali, daqui a pouco você tem dificuldades para poder resolver problemas que antes eram simples, você tem dificuldade para poder raciocinar, para poder focar em alguma coisa, para aprender. Humor, tem variação de humor, geralmente você é uma pessoa mais mal-humorada. Isso tudo vai acontecendo, vai criando uma desordem hormonal no seu organismo. O seu cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a ficar elevado por um período de tempo mais prolongado. Na parte da manhã, ao invés dele estar elevado para te acordar, ele está mais baixo.
Aí você acorda com sono, cansado. No período da noite, que é o momento do cortisol estar descendo, para a melatonina subir, ele está mais elevado. Aí você tem dificuldade para você dormir. Aí você dorme com dificuldade, sem descansar. Na hora que você acorda, você está com vontade de dormir. Isso é um sinal que o seu ciclo circadiano está o quê? Atrapalhado. Você está funcionando, né? Brinquei semana passada, que semana passada a gente falou um pouquinho da gordura visceral relacionada com a dor crônica. Então, isso é como se você estivesse com a bunda para cima. Você está de virar de cabeça para baixo, que de manhã você está sem energia e chega à noite, você está ligado no 360. Isso é sinal que o seu ciclo circadiano está atrapalhado, a maneira que seus hormônios estão trabalhando estão errados. Porque quando você tem uma inflamação crônica ali no seu corpo começa a liberar cortisol, entra no estado de alerta, muda a via metabólica dele. Então você começa a não ter uma boa sensibilidade à questão da insulina. Então, gradativamente, você é uma pessoa que pode desenvolver uma resistência à insulina, acúmulo de gordura visceral, alterações no humor. Então, a dor crônica vai mexendo com o corpo todo e também com o cérebro, que ela vai o quê? Reduzindo essas conexões entre os neurônios. Então, os neurônios têm uma conexão entre um e outro aqui, e essa conexão ela vai perdendo, ele para de conversar um com o outro, vai diminuindo as sinapses. Por isso que você vai tendo dificuldade de aprender novas coisas. Quanto mais velha a pessoa fica com esses problemas, ela tem mais dificuldade no aprendizado também. Porque é como se o cérebro estivesse literalmente reduzindo pouco a pouco. Isso não acontece de um dia para a noite, né? Demora muito tempo para poder ir acontecendo. Então, esses pequenos sinais que o corpo vai dando, você já começa a associar com uma possibilidade lá na frente a pessoa estar desenvolvendo problemas maiores. E tem estudo que mostra que quanto mais dores, pontos de dores crônicas, né, que você tem no seu corpo, maior a chance de você desenvolver um Alzheimer. Por exemplo, você tem dor na coluna, você tem dor no joelho. A sua chance já é maior do que quando você tinha só dor na coluna. Então, dor na coluna, joelho, quadril, ombro, vai aumentando. Quanto mais pontos de dores que você tem no seu corpo, maiores são as chances de você desenvolver um Alzheimer. Os comentários aqui. Cileia, isso é certo. Meus hormônios estão todos errados. Quantos anos você tem, Cileia? De manhã levanto apenas porque não consigo dormir. Fecho os olhos, mas minha mente está acordada. Olha só, Cileia, está acontecendo exatamente isso com você, que eu acabei de falar, né? Essa desordem hormonal de você, 42 anos de idade. Então, com certeza, né, você está com os hormônios atrapalhados, né? Cortisol na parte da manhã, ele está mais baixo, por isso que você acorda com dificuldade. E na hora de dormir, ele está mais alto, por isso que você dorme com a dificuldade, porque o cortisol é para te acordar, né? Ele, na hora que você desperta, ele deve estar aumentando gradativamente, mas se você acorda, ele está muito baixo, demora muito para poder subir, você acorda com sono. Inclusive tem esse óculos aqui, ó, que eu falei semana passada, esse óculos é excelente, que você bloqueia a luz azul, que atrapalha a produção da melatonina. Então você chegou à noite, umas 3 horas antes de dormir, você já pode colocar esse óculos aqui, que ele vai bloquear a luz azul, bloqueia a luz que vem da tela, que acaba protegendo você, mantendo seus níveis de cortisol mais baixos, fica mais fácil para você pegar no sono. Então você pode pesquisar na Amazon, por exemplo, esse óculos aqui, é óculos que bloqueia a luz azul. Então é bem baratinho, acho que tem uns de 30, 40 dólares aqui. Tem uma marca que é mais cara, essa daqui é um pouquinho mais cara, chama ROKA, Roka. Você pode ir lá comprar óculos que bloqueia a luz azul. Chegou à noite, umas 3 horas antes de dormir, você já coloca no rosto. Porque você vai abaixando ali os seus níveis de cortisol para o seu corpo vir produzir a melatonina, que é fundamental uma boa noite de sono. Na hora que a gente está dormindo, é a hora que a gente faz a limpeza do nosso corpo, limpeza
dessas químicas aí que são liberadas, né, principalmente quando você já tem algum processo inflamatório. Tem miopia, tem com grau, faz com grau, faz. Aí você vai falar, vai entrar nesse site da ROCA, ROKA, vou escrever aqui para você. E lá eles fazem com a prescrição médica também. Esse aqui custa em torno de uns $100, $120, e você pode fazer com a sua prescrição. De manhã levanto apenas porque não consigo dormir, estou desse jeito. Bom, então vamos lá. A gente tem alguns tipos de Alzheimer. Não existe só um tipo de Alzheimer, são 6. Tá? Existem 6 tipos de Alzheimer. O primeiro dele é o inflamatório, que é o mais comum. Então ele é um pouquinho disso que eu já estou explicando. É como se o cérebro estivesse num estado de incêndio interno ali, que nunca apaga. Pensa no fogo baixo ali, que é o seu corpo, e nunca apaga, ele é constante. Então são essas pequenas inflamações diárias aí causadas, né, por essas dores crônicas que podem estar causando. É como se o cérebro estivesse ali cozinhando em fogo baixo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então isso vai mudando o sistema energético no seu corpo, aumenta o nível de cortisol, as suas células, os seus neurônios vão ficando ali resistentes à questão da insulina. Então o açúcar não consegue entrar mais dentro das células ali. Esse é o tipo inflamatório. Tem o tipo 2, então o tipo açucarado, que ele é popularmente falado também de o Alzheimer diabetes tipo 3. Olha como é que são as associações, né? Níveis inflamatórios, mais glicose, açúcar disponível no seu organismo, e o seu cérebro também acaba ficando resistente à insulina. Então, ou seja, ele não consegue usar o açúcar ali, a glicose disponível, como combustível. Então, seu corpo libera bastante combustível, só que ele não consegue usar. Então, de pouquinho em pouquinho, é como se o seu neurônio começasse a passar fome. Então, mesmo com açúcar ali sobrando no seu sangue ali, ele não consegue captar esse açúcar. Então, gradativamente, você vai perdendo o quê? Energia no seu cérebro, vai tendo fadiga mental. Você sente que às vezes você tem uma fadiga na cabeça, assim, mental, você não consegue, por mais que você descansou o final de semana, por mais que você está mais tranquilo, mas tem um cansaço na sua mente que não passa, junto com esquecimento, com confusão ali, não lembrar as coisas direitinho. Então, isso aí são alguns sinais. A Olga falou, tenho 69 anos, humor excelente de manhã, mas à tarde horrível, deitar de qual forma correta de deitar, para cima sem travesseiro, deitar de barriga para cima. Olga, a maneira correta de dormir é aquela que você consiga dormir, né? Tem até um meme interessante na internet, a pessoa passou a noite toda procurando a postura certa para poder dormir e não conseguiu dormir, passou a noite acordada. Mas, tirando isso, bom, se você conseguir dormir de lado, tá? Com o seu braço aqui, ó, abaixo da altura do seu ombro aqui, e um travesseiro entre as pernas, é uma posição interessante. Dorme sempre virado para o lado esquerdo, por conta da questão do suco gástrico aqui. Se você dorme do lado direito, ele pode causar aí queimação em você, então você dorme sempre virado para o lado esquerdo. Essa é a maneira mais interessante para você dormir. Se você quiser dormir de barriga para cima também, não tem problema nenhum. Você só tem que ver se você tiver um arco mais acentuado na sua lombar, aí você tem que colocar um travesseirinho lá embaixo, porque senão vai ficar forçando, aí na hora que você acordar, sua coluna já vai estar travada, vai estar doendo bastante. Não pode ser só net, deixa eu ver aqui, graças a Deus sem dores, está travando, agora aqui está tranquilo. Maria falou que está travando a internet, deixa eu ver. Não, agora está certinho aqui a conexão, viu, Maria? Tá certo aí, não tá, pessoal? A imagem tá boa aí ou tá travando? E o terceiro, deixa eu ver aqui, por nada, Olga. E o terceiro tipo é o misto. O que que é isso? É uma combinação do Alzheimer desenvolvido por inflamação do seu corpo com o tipo açucarado. Esse é o mais comum, acaba que um está interligado no outro, né? Tá ótimo, beleza. Então, é uma combinação dos dois anteriores. Ou seja, você é uma pessoa que tem inflamação, tem dor crônica, que acaba gerando inflamação, e você acaba desenvolvendo o tipo açucarado, né? Que é aquele que vai gerando resistência à insulina.
Porque acaba que uma coisa puxa outra coisa, né, gente? Você está com dor crônica, automaticamente você acaba se movimentando menos, acaba comendo mais. Quem tem dor tem vontade de ter um alívio, né? Esse alívio muitas vezes vem por aonde? Na comida, né? Come bastante para poder sentir aquela sensação de bem-estar, prazer. Então, com o tempo, você pode começar com um Alzheimer do tipo ali que é devido à inflamação, combinado com outro do tipo ali açucarado, né, o diabetes tipo 3. Essa combinação dos dois. É muito comum disso acontecer, porque isso está muito relacionado com o estilo de vida da pessoa. Geralmente alguém que desenvolve ali dores crônicas ali acaba tendo uma má alimentação, acaba tendo um acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, aquela barriguinha ali do estresse que a gente conversou sobre ela, que não vai embora só com alimentação e exercício, tem que regular os hormônios. Então esse tipo misto é o mais comum. Tem um tipo atrófico, esse daí já é por deficiência, quando o cérebro não recebe nutrientes e oxigênios. Então aquela pessoa que bebe muito, vive sedentário, também tem má circulação, então o cérebro começa a encolher literalmente. Então, quando você tem dor crônica, você acaba fazendo o quê? Reduzindo o fluxo sanguíneo ali. Ou seja, a dor crônica também está relacionada com esse tipo de Alzheimer, que é o tipo atrófico. Você vê a relação da dor crônica com vários tipos de Alzheimer. Por isso que é importante a gente solucionar as dores o mais rápido possível, porque ao longo do tempo ela vai causando outros problemas graves de saúde. E tem outro tipo, que é o traumático. Esse é mais para aquelas pessoas que levam muito pancada ali na cabeça, como boxeador, jogador de futebol americano, pessoas às vezes sofreu acidente. Então aí está mais relacionado com esse tipo de profissão, né? Esses atletas aí que acabam batendo muito a cabeça. E tem outro tipo que é o infeccioso. Esse mais recente aí não muita gente conhece, mas ele está relacionado muito com infecções ali crônicas, principalmente bactérias que tem na nossa boca e no intestino. Então é muito importante a gente cuidar da higiene bucal também. Usar fio dental, escovar os dentes bem, porque senão, por conta da saúde bucal, você pode também desenvolver problemas que podem levar você a desenvolver um Alzheimer. Deixa eu ver aqui quem está comentando. Eu, particularmente, desde de consumir açúcar, massa, cerveja, já está com 3 meses, eu me sinto bem. Referente ao nosso cardápio, posso substituir o arroz por quinoa? Arroz por quinoa pode sim, Olga. Raimundo, estou conseguindo dormir quando estou conseguindo dormir quando não estou com dor, ótimo. Mas está com dor, vem para me deixar baqueada. Cileia. Gente, a dor atrapalha tudo, né? Porque você está com dor, automaticamente você não consegue dormir direito. Você acaba tendo que tomar algum relaxante muscular, acaba tomando algum medicamento para dor. Então a dor ela vai desencadeando uma série de comportamentos ali que acaba potencializando esses outros probleminhas de saúde. E o grande problema é que quando você toma um medicamento para dor, você acaba fazendo o quê? Você acaba mascarando a causa real da sua dor. Então, se você tem algum problema na sua coluna, você começa a tomar algum medicamento, né? Seja ali a base de corticoide, ou você toma até uma injeção, né? A base de corticoide tem uma durabilidade maior, você acaba mascarando o real motivo da sua dor. Então, se você está sentado muito tempo, a sua dor na coluna não vai acontecer, aí você acaba o quê? Agravando ainda mais o probleminha que você tem, que se você não toma algum medicamento para a sua dor na coluna, automaticamente você começa a levantar, você começa a mexer um pouquinho, então você vai descomprimindo a sua coluna sem nem saber que está descomprimido, já vai aliviando. Mas quando você vai tomando medicamento, você mascara a dor, você acaba o quê? Fazendo as suas atividades do dia a dia, sem sentir essa dor, porque você está o quê? Medicado. Então, com o tempo, ela vai fazendo o quê? Vai agravando. Essa dorzinha vai agravando até gerar inflamações piores, até causar outros problemas no seu corpo, né? Uma dorzinha na coluna, depois daqui a pouco você está com problema no joelho, vai pulando de uma parte para outra. Por quê? O uso do medicamento para dor, ele inibe a ação da dor. Você não sente dor, mas o seu probleminha está aí. Mesma coisa, você está andando de carro e aí
a luz lá vermelha dele acendeu, você pega e coloca um adesivo, uma faixa ali para você não enxergar o problema. O problema desapareceu? Óbvio que não, né? O problema tá lá, você só não tá vendo o problema. Lúcia, hoje só melhora a dor do pescoço e ombro com Voltaren. Olha só, Lúcia, pois é, dor no pescoço e no ombro, Lúcia, vai estar relacionado com desalinhamento postural da região superior da sua coluna, né? Aquela postura mais corcundinha, a gente chama de hipercifose, que aí projeta o ombro para frente e a cabeça também. Isso gera uma sobrecarga mecânica nessa região aqui, que nunca vai embora. Aí você chega à noite, parece que você ficou carregando alguma coisa pesada aqui o dia inteiro, por conta do desalinhamento lá da sua coluna. Quem tem dor no ombro e no pescoço, geralmente o problema é na coluna, não é no pescoço e no ombro que está o problema. Tem que alinhar a coluna, a parte da torácica, para poder voltar os ombros no lugar e a cabeça. Porque senão você vai ficar tomando remédio a vida inteira, não vai resolver nada, e você vai ficar agravando essas dores até chegar a desenvolver uma hérnia de disco na sua região cervical, se já não tiver uma. Eu vou ficar vendo a live, vou lançar minha perna, porque meu pé já está ficando dormente. Levanta o pé e Lúcia. Então, coloquei calor também, melhorou. Então, Lúcia, depois você dá uma olhadinha que provavelmente sua cabeça assim, ó, jogadinha para frente e o ombro também. Isso aqui que gera essa dor que você está tendo no seu pescoço e nos seus ombros, tá? Então, o que você precisa fazer para você começar a cuidar, né? Todo mundo já sabe, né? Alimentar melhor, todo mundo já sabe que tem que alimentar melhor, tem que fazer exercício físico, ou seja, tem que ter hábitos de saúde mais saudáveis, tem que dormir melhor para você conseguir tratar já na origem ali desses probleminhas que podem levar você a desenvolver o Alzheimer, né? Mas falar é muito fácil, né? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas acaba que ninguém faz, né? Todo mundo sabe que tem que comer saudável, todo mundo sabe que tem que fazer exercício, mas acaba que você acaba não conseguindo executar aquilo dali. Então tem algumas dicas legais que você consegue implementar no seu dia a dia para você facilitar essas tarefinhas. Então, por exemplo, você já sabe que você não deve estar comendo nenhum tipo de doce, nenhum tipo de farináceos ali, né, como pão, broa, bolacha, refrigerante, pizza, sanduíche. Então, o que você tem que fazer? Você não pode ter esse tipo de alimento na sua casa. Você tem que mudar o ambiente que você está inserido para você conseguir fazer o certo. De que adianta? Você sabe que você não pode comer nada disso, que vai aumentar a sua inflamação, que vai predispor você a desenvolver um Alzheimer quando você ficar mais velho, além de vários outros problemas de saúde, aumentar marcadores inflamatórios no seu corpo. Chega na sua casa, tem pão, né? Passa aqui, né, nos Estados Unidos, né, tem como é que é, padaria, né, que vende o pãozinho brasileiro, tem o supermercado, né, que tem tudo lá, então você passa lá, compra aquelas porcariadas tudo e deixa em casa. Aí você acorda, o que você tem de opção para você comer? Você tem pão, né, pão, tem bolo, tem broa, então fica muito mais complicado de você conseguir não comer essas coisas. Então o primeiro passo que você tem que fazer é não ter esse tipo de alimento na sua casa. Não adianta, porque senão você vai olhar, você já tem o hábito de comer, você gosta de comer, você vai acabar comendo. Então não compre, não tenha. Tenha alimentos que são saudáveis, alimentos que o seu corpo você sabe que faz bem para você. Chegou na sua casa, você abriu lá a sua geladeira, tem ovos lá, tem frutas, legumes. Você não vai ter outra opção para você comer. Então você acaba comendo porque você não tem outra opção. Então tem algumas estratégias que você começa a colocar no seu dia a dia, você começa a mudar os seus hábitos. É muito complicado você tentar mudar um hábito, simplesmente, vou parar de comer isso. Não, você tem que favorecer um ambiente para isso. Você não vai colocar esses alimentos à sua vista, você não vai ter na sua casa, se for possível. Tem gente que fala, mas e os meus filhos, e os meus netos? Pois é, imagina você dando isso para filho, isso para neto seu. Imagina, se você está sofrendo esse tanto de problema agora, você está dando porcaria para os seus filhos, para os seus netos, qual que é a lógica disso?
Quanto mais cedo uma criança come essas porcaria, mais chance que ela vai ter ainda dela desenvolver todos esses problemas. Vai ser muito mais difícil para ela. Então, se você tem controle da despensa, né, das compras da sua casa, não tenha esse tipo de alimento em casa. Para você conseguir começar a fazer uma atividade física, você tem que colocar esse novo hábito, se você não tiver, com um hábito que já é fácil para você. Então, por exemplo, se você todo dia acorda cedo, vai deixar seu filho na escola, o que você faz? Então, você já sabe que depois de deixar na escola, você já vai para a academia. Então, você já deixa a roupa de academia lá. Ou já leva a roupa de academia para o trabalho. Na hora que você estiver voltando do trabalho, você já passa na academia. Ou seja, você anexa um novo hábito com um hábito antigo que você já vai fazer todo dia. Você prepara o ambiente para você ter mais chance de sucesso. Já sai de casa com os seus equipamentos para ir para a academia. Ou se vai treinar em casa, já acorda, já deixa a roupinha de academia ali perto de você. Deixa sempre água à vista para você lembrar de beber água. Então, só de você anexar um novo hábito daquele que você já faz facilmente, a chance de você ter sucesso é muito maior do que você simplesmente tentar falar, vou começar a comer saudável. Chega na sua casa, tem um monte de porcaria. Abre a despensa, é o pãozinho de sal, é o pãozinho de forma, é a broa, é a bolachinha. O que acontece? Isso daí são alimentos que têm alto valor glicêmico. Então, automaticamente você comeu isso aí, disparou a sua glicose, né? Aí seu corpo começa a produzir bastante insulina para colocar a glicose para dentro. Aí seu cérebro vai ficando o quê? Também resistente à insulina. Aí você tá com a barriguinha, né? Gordurinha. Se você olhar para sua barriga, tiver uma gordurinha aí visceral, consequentemente o seu cérebro está acontecendo a mesma coisa. Você está matando os seus neurônios. Porque uma coisa está associada com a outra. Estou falando que você tem que ter o six-pack, não é o abdômen definidinho, não. Mas se tem uma gordurinha na sua região abdominal, o sobrepeso, pensa que a sua barriguinha é um reflexo de como está o seu cérebro. O seu cérebro está morrendo aos poucos. Então é muito importante você não ter essas porcariadas toda dentro de sua casa. Porque essas simples modificações já começam a trazer uma grande diferença no seu corpo. Como vocês viram, existe o tipo do Alzheimer, que é o diabetes tipo 3. Então, ou seja, os neurônios passam a ficar aí, eles perdem a sensibilidade à insulina. Então fica ali um caramelo, seu hormônio vira um caramelozinho ali, que não consegue pôr insulina para dentro e morre de fome. Tá cheio de comida disponível para ele, só que ele fica resistente e você acaba perdendo neurônios. Você vai ficando uma pessoa literalmente mais burra ou menos inteligente ao passar do tempo. Tarefas simples passam a ficar tarefas complexas, né? Você começa a ter dificuldade de fazer coisa boba. Porque você fala, nossa, mas antes eu fazia isso daqui, eu não tinha esse problema. Aí você começa a esquecer as coisas com facilidade. Então, se você estiver anotando alguma coisa aí, nessa aula hoje aqui, já anota que você tem que fazer o quê? Tirar, né? Preparar o ambiente, tirar as coisas que não favorecem a sua saúde de dentro da sua casa. Não tenha refrigerante, não tenha porcariada nenhuma. Já começa a eliminar tudo isso. Tira, corta açúcar de casa. Tem gente que vai beber café, põe o café na açúcar, né? Nem açúcar no café. Não existe isso, né? Nem um pouquinho. Corta, começa a treinar o seu paladar para o amargo. Você desde que você nasceu, você só come porcaria, o seu paladar está treinado para o doce. Então vai ser difícil no início você começar a treinar o amargo. Mas se você quer prevenir um Alzheimer quando você estiver mais velho, você já tem que cortar o açúcar da sua vida. Isso é muito sabido. Tanto é que as dietas, né, os protocolos que são utilizados para quem tem, são com baixo consumo de carboidrato, são estratégias de jejum para poder diminuir os picos de insulina no seu corpo. E se você já tiver, né, uma pré-diabetes, uma diabetes, então você tem que ter um cuidado redobrado ainda, porque o seu corpo já caminhou uma grande parte do caminho. Você indica a quantidade de água para bebermos vezes 4. A quantidade de água é 40 ml por quilo corporal, Olga. Isso mesmo. Então você multiplica aí, por exemplo, 1 quilo vezes 40. Então você pesa 70, você multiplica 1 quilo por 40, né? 70 vezes 40. Aí você vai achar a quantidade de água que você precisa de beber por dia.
Então, você usando essa regrinha aí, você consegue calcular. Segunda coisa, tá? Então, primeira coisa aí, questão da alimentação, tirar a porcariada de dentro da sua casa, para você não ter os alimentos quando dá pico de insulina. Gente, em 2025, você ainda continua comendo pão, né? Sabendo aí dos malefícios em relação ao excesso do glúten que tem, a frutose, que o seu corpo não vai digerir bem, o pico de insulina que dá, realmente você não gosta de você, porque isso aí antigamente, algumas décadas atrás, tudo bem, não era sabido. Agora, hoje em dia, só faz isso quem quer se matar, né? Porque literalmente você se mata quando você começa a se alimentar dessa maneira e de maneira aí constante, todo dia comendo essa porcariada toda. Agora, a segunda coisa aqui muito importante, isso aqui agora a gente vai entrar em alguns detalhes aqui, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Por quê? Você fazer o exercício é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu cérebro. Só quando a gente está lidando com pessoas que têm dores, né, dores ou dores crônicas ali, existe um cuidado redobrado, porque você não pode fazer qualquer tipo de exercício. O exercício é excelente, né? O exercício é mandatório para quem não quer ter um Alzheimer. Não existe uma pessoa que quer ter saúde e não fazer musculação. Por quê? Quando você está treinando ali, fazendo força, o músculo libera uma coisa que chama miocina. Miocinas são substâncias anti-inflamatórias que vão conversar com o seu cérebro ali e ajuda a regenerar os neurônios. Então, o músculo ali é o órgão mais ignorado ali na prevenção do Alzheimer, ali na medicina ali tradicional ali. Então, quem vai perdendo força com o tempo tem mais chance de desenvolver demência. Então, se você não consegue levantar mais de um sofá direito, você tem mais chance de ter demência, né? Mais chance de desenvolver um Alzheimer. Pensa aí, você consegue levantar do sofá aí sem apoiar em nada, levantar, ó, sem segurar em nada? Ou você vai, joga o corpo para frente e levanta com muita dificuldade? Como é que você está levantando do sofá? Você consegue? Tem força na perna? Então, quanto menos força você tem, mais chance você vai ter de desenvolver um Alzheimer. Então não é fazer caminhadinha não, tá, gente? Você ficar fazendo essa caminhadinha aí sua não vai resolver porcaria nenhuma, é ganhar massa muscular mesmo, ganhar força, proteger a massa muscular que você tem e ganhar mais. Não adianta ficar fazendo caminhadinha, exercício aí com baixa intensidade, não, porque senão você não vai conseguir ganhar massa muscular. O negócio é fazer força, musculação, só que você não pode fazer qualquer tipo de exercício. Pensa só, você tem um desalinhamento na sua coluna, né? Tem um probleminha lá, uma hernia de disco, uma protusão de disco, uma inflamação do seu nervo ciático, uma protusão de disco, um bico de papagaio, uma artrite na faceta, espondilose, enfim, tem problemas aí, né? Tem um desgaste no seu menisco. Aí você vai, por exemplo, fazer um agachamento, colocar uma barra nas suas costas. Imagina você fazer um agachamento com a barra nas costas? Não pode. Porque o seu corpo já está todo desalinhado, cheio de problema. Você mete uma barra nas costas, o que vai acontecer? Vai agravar, piorar cada vez mais. Você vai fazer, por exemplo, uma corrida? Não pode, tem impacto. Por quê? O corpo está desalinhado, está desprotegido. Você vai acabar o que? Se machucando mais. Então não pode ter inicialmente exercício de impacto, não pode ter salto, né? Já viu as pessoas vai pular em caixote, fazer aquelas coisas? Quando você tem dor, tem muita coisa que você não pode fazer. Então, logo, não é fazer qualquer tipo de exercício. E essa lei está falando, eu faço exercício com o peso do meu corpo. Não quer dizer que tem que ser com o peso do seu corpo só. Não. Tá? Pode usar pesos, depende do exercício. Por exemplo, se você fazer um exercício com o peso do seu corpo, né, onde puxar o seu corpo para cima assim, ele é muito pesado. Então, tem exercício, por exemplo, que o seu peso do corpo é muito pesado. Então, é fazer um treinamento adaptado, específico para o tipo de dor ou lesão que você tem. Para você entender primeiro qual que é a causa das suas dores. O que é isso? Bom, uma hérnia de disco que você tem na L4, L5, a causa pode ser um arqueamento acima do normal que você tem na lombar, que a gente chama de a pele fica em antiversão, que ela gira para frente, aí você tem uma coisa que chama hiperlordose. Aí aumenta a pressão nos seus discos da coluna, coloca carga desigual
e pode vir a desenvolver uma hérnia de disco, por exemplo. Então, para saber a origem, a causa da sua dor, tem que saber primeiro qual o desalinhamento ou quais desalinhamentos posturais que você tem, igual a moça que estava aí que comentou, né? Que toma Voltaren por causa de dor no ombro e no pescoço. Isso é muito comum nas pessoas que têm hipercifose, que é a postura corcundinha. Então, para solucionar essa dor, tem que fazer o quê? Alinhar as costas. Não adianta ficar tomando remédio. Imagina a pessoa com essa postura corcundinha, vai na academia, começa a fazer os exercícios lá que não são adaptados específicos para ela. O que vai acontecer? Vai arrebentar toda. Sileia falou, estou aplicando suas dicas e exercícios estão cada vez melhor, estou executando com mais perfeição. Muito bom, Sileia. Sileia, você é minha aluna, Sileia? Não sei se você é minha aluna, escreve aí. Então, um treinamento para você que tem qualquer tipo de dor crônica, né, ou só dor mesmo, ele não é um treinamento convencional. Tem que ser uma mistura da fisioterapia com a musculação. Porque você precisa de alinhar sua postura, porque toda dor, a origem dela vai ter um desalinhamento postural. Então você não pode fazer qualquer exercício, tem que fazer exercício para alinhar a postura e ganhar força de uma maneira adaptada para você não correr o risco de você se machucar. Não adianta nada você começar uma musculação, um pilates, uma atividade em grupo, um crossfit. Nenhum desses exercícios vão te ajudar. Aí você vai ter dois problemas. Porque agora a sua dor vai virar uma lesão mais grave, ou a sua lesão vai piorar ainda mais. Porque você começa a desenvolver um treinamento que não é específico para os seus desalinhamentos posturais. Então, consequentemente, ele vai agravando. Então, por isso que é muito importante entender os probleminhas que você tem para saber qual é o tipo de treinamento que você, qual a estratégia que você vai ter que seguir para alinhar a sua postura, para tratar a dor lá na origem dela, ao invés de tratando a causa, né, a consequência. Então, é muito importante fazer exercício, né, para ter a liberação dessas substâncias, né, da miocina, que vai ajudar lá a regenerar os seus neurônios, ganhar massa muscular, porque o músculo é uma esponja da açúcar no sangue, então vai ajudar a manter os níveis de açúcar, de glicose no sangue controlado também, vai melhorar a produção da testosterona, equilibrar níveis de cortisol, vai te ajudar a dormir melhor, todos esses benefícios, né? Hidroginástica, mas a hidroginástica, Olga, você não consegue ganhar músculo com ela, né? Inicialmente você faz a hidroginástica, você até tem um certo esforço ali, mas depois de um tempo, aquilo ali já não fica desafiador para o seu corpo. Aí é muito melhor você investir o seu tempo numa atividade que vai te dar um benefício muito maior que a musculação, que a hidroginástica, depois de 3 meses fazendo ela direitinho ali, não vai te adiantar mais nada. Você não consegue ganhar músculo fazendo hidroginástica. Você tem um ganho de força inicial quando você está sedentária, depois de um tempo você está perdendo seu tempo. Agora, se você conseguir fazer musculação adaptada direitinho, o treino correto e está sobrando tempo, e aí você vai lá e faz uma hidroginástica, tudo bem, você já fez a obrigação, que dali vai virar uma diversão para você. Pilates não ajuda em ganho de massa nenhum, Cleonice. E aqui nos Estados Unidos, o Pilates ele é muito perigoso, porque ele não é feito por um fisioterapeuta formado. É só um cara que faz um curso aí de um mês, acho que às vezes até um final de semana ele já começa a ministrar, a dar as aulas de Pilates. Então a pessoa que vai fazer um Pilates acaba se machucando ainda mais aqui. Ele não é específico para os seus problemas. Então você chega lá no Pilates, começa a fazer todo mundo mais ou menos a mesma coisa lá. Aquela probleminha que você tem lá na lombar lá, daqui a pouco está pior. Então diferente do Brasil, né? No Brasil tem profissional formado e tudo mais. Agora aqui não tem ninguém para poder dar esse auxílio da maneira correta. Então você acaba se machucando ainda mais. Então você precisa do quê? Um treinamento que vai englobar tanto a questão da fisioterapia como a musculação. É o que eu faço com os meus alunos, né? Então, eu faço a avaliação deles, que é um mapa postural para entender os desalinhamentos, né? Então, postura corcundinha, ou a postura que está esticadinha demais na lombar, ou uma escoliose, o joelho que cai para dentro, ou o joelho que é muito aberto. Aí, a partir daí, eles têm um treinamento para poder alinhar a postura, né? Que é o treinamento postural fisioterapêutico, e o treinamento da musculação adaptada, baseado nos alinhamentos posturais que eles têm. Esses dois treinamentos que eles seguem
para poder alinhar a postura e acabar com a dor lá na origem. Igual eu expliquei vocês aqui, tem estudos, né, que já mostram que quanto mais pontos de dor que você tem no seu corpo, maiores são as chances de desenvolver o Alzheimer. Então, quanto mais rápido você tratar as suas dores para não evoluir para outros lugares, para você não ficar mantendo o seu corpo em estado de alerta o dia inteiro, causando um estresse, os hormônios descontrolados e o seu cérebro ir morrendo aos poucos, você precisa de tratar na raiz. Rose falou, verdade, eu fiz pilates e morri de dor, não adiantou nada. É exatamente isso que acontece, Rose. É isso mesmo. Cileia, no meu caso, que você aconselha, aqui não tem ninguém nas academias que monte o exercício para quem sofre desse mal do nervo ciático inflamado. O primeiro passo você já deu, Cileia, você está me seguindo. Agora o segundo passo, você pode ir lá e no link ali, na minha página principal do Instagram, tem um link do grupo do WhatsApp da lista de espera. Então você entra no grupo lá, assim que eu abrir novas vagas, você vai ser notificada. As vagas não ficam abertas, então muita gente vai mandando mensagem no direct, vai mandando mensagem no WhatsApp, só que as vagas não estão abertas, eu não atendo ninguém nesse momento. O momento está cheio, então eu só abro de tempo em tempo algumas vagas. Então, para você ser notificado, daqui acho que um mês eu devo abrir algumas vagas, entra lá nesse grupo, no meu Instagram lá, tá o link na bio, você entra no grupo, faz uma solicitação para entrar, e assim que liberar, eu aviso lá, e quem for primeiro pega as vagas, tá bom? Porque eu faço um trabalho completo com os meus alunos, não só nessa parte de dor, mas da regulação hormonal. Mas eu regulo os hormônios deles, não é com nenhum tipo de medicamento, né? Não sou médico, né? Isso é com os médicos que vão estar passando se for necessário, mas eu já consigo regular fazendo algumas implementações, né, de mudanças de hábitos, né? Utilização do óculos, beber água com o sal correto para poder hidratar, aumento de gorduras boas, como o óleo de coco, a questão do exercício da maneira correta para alinhar a postura, o exercício da musculação adaptada, a questão da dieta, da alimentação, a estratégia de fazer a redução do carboidrato, depois entrar com um jejum. Então, o jejum é uma excelente estratégia para quem tem, por exemplo, problemas aí que foram citados aqui anteriormente, naqueles sintomas, né? Dificuldade de aprendizado, esquecimento, começa a falar uma coisa, não lembra o que está conversando, não sabe onde colocou a chave, às vezes põe um controle remoto dentro da geladeira, essas coisinhas vão ficando mais frequentes, ou seja, são sinais que o seu cérebro está cansado, que o seu nível inflamatório está elevado, que você pode estar com excesso de açúcar no seu sangue. Então, o jejum é uma excelente alternativa que a gente tem para poder passar para os nossos alunos. Então, isso tudo a gente consegue fazer um controle hormonal, utilização do óculos, né? 3 horas ali antes de dormir, você já coloca, chegou em casa, já usa esse óculos aqui, vai dormir, você tira, já consegue melhorar para baixar o cortisol, aumentar a produção da melatonina. Então, fazendo tudo isso, a gente já consegue fazer uma regulação hormonal sem gastar nenhum dólar com médico, com exame, nem nada. Então, às vezes você vai no médico fazer um monte de exame, né? Gasta lá uns $2.000, né? Mais consulta e tudo mais, e vai lá, ele começa a te passar uma reposição hormonal ali, mas você não tem resultado. Por que que isso acontece? Porque você não fez todas as outras coisas que são muito mais importantes do que aquela reposição para você ter um bom resultado. O que é isso? Você não tratou na raiz. Então você pingou gotinhas lá no seu organismo lá de hormônios para repor, só que você não tratou a sua dor crônica, você não regulou a sua alimentação, você não ajustou o seu relógio biológico, né, o ciclo circadiano do corpo, ou seja, você não determinou horário para dormir, horário para acordar, você está bebendo uma água que não está te hidratando da maneira correta. Você pode adicionar um sal, mas tem que ser o sal certo, que tem os 84 minerais ali, para você começar a beber água, ela te hidratar, melhorar a questão da sua pressão arterial. Então tem muita coisa que a gente faz, que aí sim, depois, se for necessário, o médico entra com reposição. Quando o aluno vai lá, eu já tive muito aluno cabeça dura, né? Não faz nada, não segue as orientações, aí gasta rios de dinheiro com o médico, né?
2.000 de exame, $2.000 de exame, mais consulta, 300, $500, não tem resultado nenhum. Porque as pessoas tendem a querer um resultado fácil e rápido, ou seja, colocar uma pílula para dentro ou tomar uma injeção e pronto, resolveu o problema. Só que não é assim que resolve o problema. O buraco é muito mais embaixo, mas pelo menos é saúde, né? E você não precisa gastar rios de dinheiro e consegue realmente solucionar na causa. Então nada adianta você fazer reposições hormonais, gastar muito dinheiro aí para tentar ajustar isso daí se você não cuidar de outras partes primeiro. Então, com o meu acompanhamento aqui, a gente trata em todas essas pontas aí. A Cileia falou, alguém perguntando aqui, deixa eu ver os comentários, algum suplemento para acrescentar além dos exercícios físicos? Olha, é muito interessante que os médicos falam, né, aumentar a questão da gordura boa, né? Então, em relação aos suplementos, você pode estar suplementando a ômega 3, né? Isso daí é importante você ver com um profissional que te acompanha. Por aqui a gente não pode estar passando nada de maneira específica, mas o que eu suplemento, né, o que eu acho interessante para mim você estar suplementando é a questão do ômega 3. Então, todo dia ali você pode estar tomando, que vai aumentar a sua ingestão de boas gorduras, além de reduzir muito a questão do uso do carboidrato. Só que, o que acontece com muitos de vocês? Vocês tentam entrar numa dieta low carb ou tentam fazer jejum, mas acabam não conseguindo. Ou algo consegue por pouco tempo e depois começa a comer demais, fica descontrolado a sua fome, porque não fez a progressão correta. Você não preparou o seu corpo está viciado no açúcar. Todo dia você come um monte de porcaria que eleva os seus níveis de açúcar no sangue. Aí do nada você quer parar de comer tudo, aí você do nada quer ficar 16 horas fazendo jejum, você não vai conseguir manter isso, ou tem muita pouca chance de conseguir manter isso daí. Então, como que a gente faz? A gente primeiro tem que equilibrar o número ali de os nutrientes, que é isso? Carboidrato, gordura, proteína. Tem que ver quantas calorias que você precisa comer por dia. Não é comer saudável, é ver quanto que você precisa para o seu corpo funcionar bem, para o seu corpo recuperar dos esforços físicos e ah, intelectuais que você vai ter. Então a gente definiu, fulano vai ter tantos por cento de carboidrato, gordura ou proteína, vai ter tantas calorias, pronto, equilibra os nutrientes primeiro, sem mexer muito na questão do carboidrato, deixando ele mais alto, mas com bons alimentos. Aí você faz isso umas 8 semanas. Aí depois vem e a gente faz uma redução do carboidrato. Aí você vai adaptando o seu corpo aos poucos. Aí depois vem, reduz o carboidrato de novo. Depois vem, reduz mais um pouco o carboidrato. Ou seja, vai fazendo uma redução progressiva até chegar ao ponto que você pode até retirar durante um tempo totalmente o carboidrato. Aí você pode inserir a questão do jejum, que o seu corpo já não vai ficar ali viciado naquela açúcar, naquele alimento que dá o pico glicêmico. Então você tem que fazer toda essa parte anterior antes de entrar num jejum, por exemplo, porque senão o tiro acaba saindo pela culatra. Então a questão do músculo, ela é importantíssima. Só que esse adendo, né, essa diferença para o assunto específico da nossa aula hoje aqui, para quem tem dor, não é simplesmente você começar a fazer uma musculação. Você vai entender qual tipo de dor, qual tipo de desvio postural que está causando a sua dor. Como eu falei, né, uma postura corcundinha dá problema no ombro, hernia de disco no pescoço, dá radiculopatia, que é isso, pressiona o nervo, começa a sentir irradiando no braço todo, né, um desalinhamento na sua coluna lombar, vai te causar inflamação no nervo ciático, produção de disco, abaulamento discal, né, hérnia de disco, espondilolistese, espondilose, bico de papagaio, vai causando esse tanto de probleminha. Mas são desalinhamentos posturais. O joelhinho que cai para dentro, que é o famoso joelho valgo, vai causar desgaste no seu menisco lateral, problema no seu ligamento medial da parte de dentro do joelho. Então, os desalinhamentos posturais, eles que são os causadores das dores que vão virar lesões na grande maioria das vezes, e às vezes vão estar associados com outras coisinhas também, mas o principal é a questão do alinhamento postural. Dificilmente você vai ver uma pessoa que não está acima do peso,
tem bons níveis de massa muscular e com a postura alinhada, com dor crônica. Ela pode ter momentos de dores ali causada por problemas emocionais, que é um outro assunto que semana que vem a gente vai até conversar a respeito disso, que é a questão da fáscia. A fáscia é um tecido conjuntivo que envolve o nosso corpo inteiro, que a gente chama ela de nervo da alma, porque ela está conectada com as nossas emoções. Então você é uma pessoa que às vezes está amargurada, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar alguém, de se perdoar, é uma pessoa que carrega muitas emoções com você, emoções negativas, você gera dores crônicas por inflamação, gera ponto de tensão na sua fáscia. Então a fáscia é como se fosse uma conexão da alma, centro das emoções, com o corpo. Então tem interferência alma, fáscia e o nosso corpo. Semana que vem a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto aí da questão da face, mas uma pessoa que está com bons níveis de massa muscular, não está com sobrepeso, está com a postura alinhada, pode ter dor crônica? Pode, mas aí são fatores emocionais. Mas pelo menos ela já está muito mais saudável do que aquela pessoa que está com desalinhamentos posturais, baixo nível de massa muscular e com a dor crônica que acaba gerando problemas emocionais também. Então a gente consegue chegar na origem do problema da pessoa muito mais fácil. Agora, quando você pega o aluno, né, que a maioria das pessoas todo torto, sem bons níveis de massa muscular, acima do peso, você já sabe que aquela pessoa está com problemas físicos e emocionais, que uma coisa puxa a outra, né? Então, a questão da massa muscular, importantíssimo, precisa de fazer o exercício, tem que fazer, isso é consenso na ciência. Tem até um médico que fala assim, o Pedro Neuro. Depois vocês pesquisam esse cara, Pedro Neuro, tá? Neurologista aí, com pós-doutorado em Harvard. Então, ele é brasileiro. Ele fala que a sarcopenia é o Alzheimer do músculo. E o Alzheimer é a sarcopenia do cérebro. O que ele quer dizer com isso? Que nos dois casos, o processo ele é o mesmo. Perda de função por falta de estímulo. Então, quando você para de se movimentar, o músculo enfraquece, perde massa, perde coordenação. Quando o cérebro não é desafiado, ou seja, você não quer aprender nada, você chega, você quer ficar com a bunda no sofá, assistindo televisão, você está o quê? Atrofiando o seu cérebro. Então, você vai perdendo funções gradativamente. Aí você tem preguiça de aprender as coisas. Então, para você sair de casa fica difícil. Aprender alguma coisa, você não quer fazer esforço, você só faz a sua rotina, né? Ah, todo dia eu acordo, faço isso, isso, isso. Ou seja, está no automático, você não tem desafios para o seu cérebro. Tem uma coisa que chama o seguinte, neuroplasticidade, é um assunto que depois a gente pode conversar aqui, mas é o cérebro, ele vai se adaptando à medida que você vai aprendendo coisas novas. É o oposto ali do Alzheimer, né? Ele vai melhorando, vai crescendo, vai expandindo, vai fazendo novas conexões, novas sinapses, vai abrindo novos caminhos no seu cérebro. Isso acontece quando você aprende algo novo, quando você esforça. Então, se você está envelhecendo, você não está constantemente aprendendo coisa nova, fazendo planos novos, pensando no futuro, é o que? Sinal de morte neuronal, sinal que as proteínas ali já estão atrapalhando a comunicação dos seus neurônios, seu neurônio está ficando caramelizado, não está conseguindo pegar açúcar disponível para ele, e são sinais que vai levar você a desenvolver a questão do Alzheimer. Cileia, eu tive uma crise de ansiedade, parei, apaguei pela terceira vez, depois disso comecei a me exercitar e melhorei bastante, porque está tudo associado, né, Cileia? A questão da ansiedade com os hormônios também. Então, pessoas aí que estão com problema de depressão, ansiedade, geralmente vai ter uma insônia. Isso é tudo relacionado, né? Gordura visceral, barriguinha. Então, tá uma coisinha anexada na outra. Aí você vai ficando com o corpo resistente à insulina, problema de hipertensão, colesterol. É uma coisa puxa a outra. Nada é desconectado. Então, hoje a gente está traçando uma linha aqui da dor crônica com Alzheimer, mas nisso daí acontece muita coisa. São muitos outros problemas de saúde que estão anexados. Agora, vocês já pararam para pensar o que é uma pessoa com
com o Alzheimer, que não trata da maneira correta, ela vai perdendo as funções, ela vai deixando, vai ficar gravada, vai ficar gravada, Emília. Sim. Então você vai, as coisas básicas você não consegue fazer no dia a dia. Você não vai lembrando de mais nada, você não lembra do seu marido, você não lembra da sua esposa, você não lembra dos seus filhos. Imagina você viver uma vida que você não tem memória ou tem pouca memória, você vai ficando, você não consegue se movimentar muito, você não pode ficar em casa sozinho, porque você pode ligar o gás e explodir a casa, ligar o fogão e esquecer que está ligado. Imagina esse declínio que vai acontecendo quando você não cuida da sua saúde. E como citado aqui anteriormente, a questão do Alzheimer, quando você trata a questão do estilo de vida, alimentação, corrige a questão das dores crônicas ali para não evoluir para outros tipos de dores e lesões, corrige a questão do sono, coloca o seu cérebro para ser desafiado, né, aprender novas coisas. Você evita isso. E mesmo que você venha a ter algum diagnóstico disso, você consegue reverter essa perda e ter até melhora. Só que você vai ter que ir lá no início da aula aqui, né, que eu te dei referências aí para você pesquisar os médicos corretos. E se você for na medicina tradicional, convencional, você não vai conseguir ter os benefícios. É a mesma coisa quando você tem dor crônica, você vai no médico da medicina tradicional. O que acontece? Medicamento para dor, inicialmente relaxante muscular, algum anti-inflamatório sem corticoide, a dor persiste, aí entra com anti-inflamatório abaixo de corticoide, dor persiste, entra numa corticoide é injetável, né? Uma injeção epidural, por exemplo, aí a dor persiste, repete a injeção, persiste, até chegar a um ponto que falar que gosta de fazer uma cirurgia, né? Gosta de estar com tal coisa. Por quê? Trata sintoma. Quanto mais sintoma você trata, mais problema você tem. Segundo esses estudos que eu citei para vocês, os medicamentos que tratam os sintomas fizeram com que as pessoas agravassem o quadro do Alzheimer. Mas o médico, quando utilizou esses ajustes aqui que eu acabei de citar, a pessoa teve melhora. Então, se por acaso você tem, né, já um diagnóstico disso, não é o fim do mundo, só que você vai ter que pesquisar os médicos corretos para você conseguir ter um tratamento adequado, né? Tem que cuidar da sua saúde. Você daí falou, minha avó teve, hoje já não vive mais entre a gente, mas ela sofreu muito com essa doença. Olha aí para você ver. Pois é. Então, tem um estudo, tá? Que fala que até 2050, 50% das pessoas idosas terão Alzheimer. Olha isso. Até 2050, 50% das pessoas que têm o Alzheimer, os idosos, 50% deles vão ter Alzheimer. Loucura. A cada dois idosos que você conversa, um tem. Só que, hoje em dia, com a medicina, o cuidar da saúde, a gente está tendo uma previsão, né, de uma longevidade muito maior, até os 120 anos de idade, que eles falam. Então, a pessoa de 70 anos é a pessoa de 40 anos, de algumas décadas atrás. Então, as pessoas que se cuidam, elas têm uma longevidade muito maior. Imagina você com 70 anos aí, sabendo que pode viver até seus 120 com saúde, preservando as suas funções, se você decide cuidar da sua saúde física e cerebral. Isso não é fantástico, né? Isso era impensável antigamente. Só que quanto mais velho você vai ficando, mais riscos vai tendo de você desenvolver problemas de saúde se você não cuidar da maneira correta. Então é muito importante você fazer esses ajustes quanto mais rápido possível, para você não vir a desenvolver possíveis problemas aí que você já tem. E você que já tem, né? Já está com excesso de peso, ou às vezes tem aquela barriguinha ali na sua região abdominal, você que já tem pontos de dor crônica no seu corpo aí, mais de um, tem dor na coluna, tem dor no joelho, um só já é ruim, né? Mais de um vai ficando cada vez pior. Você que não está sempre aprendendo algo novo,
Ou seja, você não está desafiando o seu cérebro, você não faz com que ele cause essa neuroplasticidade, que é o quê? Aumentar o número de conexões que tem nele, para melhorar essa conversa entre os neurônios. Então, tanto o músculo e o cérebro, eles precisam de ter esforço, movimento, desafio, eles precisam de passar por recuperação, né? Recuperação do tecido muscular quando você faz um esforço físico, recuperação do seu cérebro quando você está aprendendo ali alguma coisa. Então você precisa estar estimulando o tempo inteiro tanto a questão do seu corpo quanto a parte muscular. E tem que fazer isso com uma rotina para você não deixar que esses sintomas vão agravando até chegar ao ponto que você acaba desenvolvendo aí o Alzheimer e tantas outras doenças que estão associadas com isso daí, tá bom? Então, olha só, vocês que sempre aí mandam mensagem, né, perguntando como que faz para serem meus alunos, lá eu vou repetir, né, talvez você não pegou na hora que eu falei, no link da minha bio ali, tem um link lá na página principal do meu Instagram, né, que chama ali a bio ali, vai ter um link, que é o link do grupo do WhatsApp. Você pode clicar nesse link, solicitar a sua entrada, e assim que eu abrir as vagas para o meu acompanhamento, você tenta fazer a sua inscrição, que não são muitas vagas, eu não atendo pessoas fora do período que eu abro as vagas, porque não tem como, é muita gente. Então, por exemplo, agora está lotado, não tem como atender ninguém. Então você pode ir lá, solicitar a entrada no grupo e assim que for liberado você vai ser notificado. Nosso acompanhamento aqui, a gente fecha todas as pontas dos alunos. O que é isso? Primeiro passo, a gente descobre quais são os desalinhamentos posturais que eles têm para saber a origem das dores deles. A gente faz isso através de fotos posturais que eles mandam e aí a gente monta o treino postural fisioterapêutico. O que é isso? É o treino que vai ter exercícios de mobilidade, flexibilidade, exercícios respiratórios para poder alinhar a postura, combinado com a musculação adaptada, ou seja, não é a musculação tradicional que você vê por aí, são exercícios específicos para pessoas que estão com dores, sejam elas poucas, né, só incômodos, ou pessoas com dores crônicas, ou pessoas que têm já lesões, ou até pessoas que já têm cirurgias. E a gente cuida da parte da alimentação também, com planejamento alimentar, e a gente faz a implementação de tarefas para mudar o estilo de vida da pessoa para fazer a regulação hormonal. Então a gente fecha todas as pontas, né? Por isso aí que vocês vêm eu postando constantemente nas minhas redes sociais os resultados dos alunos com 20 dias, 21 dias, 30 dias, ou seja, menos de um mês a gente já consegue ter resultados que a pessoa acaba com as dores crônicas, reduz gordura corporal, porque a gente fecha todas as pontas, a gente não consegue trabalhar e dar esses resultados se a gente fizer só uma parte. Por exemplo, se eu for só passar a parte de exercício e não trabalhar todas as outras partes, a gente não consegue ajudar o aluno a resolver, porque imagina, o aluno tem um desequilíbrio hormonal. Vai adiantar só fazer exercício? Não. Vai adiantar só você cuidar da alimentação? Não. Então, são muitas tarefinhas que a gente faz na mudança de vida dos nossos alunos, para ele não precisar recorrer a ficar gastando com medicamentos, né, com médicos caros, exames desnecessários, ou se for fazer, pelo menos já está com a saúde bem ajustada. Então, se você quer ter esse tipo de acompanhamento, você clica lá nesse link, faz parte do grupo lá, que assim que for aberto daqui um mês, daqui 4 semanas, a gente vai abrir novas vagas, vai ser a última turma aí, última vez no ano, depois ano que vem nem sei quando eu vou conseguir abrir novas vagas para você se inscrever. Inclusive vai ter uma condição especial, né, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem a Black Friday agora, que é a Black Friday verdadeira. Então, vai ter uma condição bem legal, bem especial para as pessoas que conseguirem se inscrever. São poucas vagas, mas quem se inscrever vai ficar bem contente aí. Galera, olha só, semana que vem a gente vai falar de um assunto muito legal aqui. Vai ter uma aula sobre dor crônica e a fáscia, tá? A gente vai entender por que a fáscia acaba gerando muitas dores crônicas e por que isso é importante, porque ela não aparece em exame nenhum. Você pode fazer exame médico lá, que ele não vai aparecer o problema que você tem na sua face. Você fica indo no médico, você fica fazendo tratamentos que não são visíveis, porque o problema
não vai conseguir aparecer em nenhum tipo de exame. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso daí agora, semana que vem, sobre o estudo da face, como que afeta as nossas emoções, a questão das dores crônicas também, vai ser outra aula lá. Então é legal que vocês ficarem até o final. Parabéns, obrigado, Isabela, porque vai ser bem bacaninha essa aula aí semana que vem. Bom, no mais, fiquem com Deus. Bom demais tê-los aqui, né? Mostra que vocês estão interessados em realmente aprender, melhorar a saúde da maneira correta, né? Ao invés de ficar nessa vida louca aí de ficar tomando remédio, enfim. É isso aí, pessoal. Vou ali jantar com minha queridíssima esposa ali agora. Compre esse óculos, vai ajudar muito vocês. Pesquisem depois, tá bom? É óculos que bloqueia a luz azul. Pesquisa na Amazon. Se precisar de uma qualidade melhor, pesquisa a marca que eu falei, que é a Roka, R-O-K-A, Roka. E lá você vai ver os modelos. Eles fazem com prescrição. Eu não preciso usar os com prescrição, mas eu comprei da marca deles, que é uma qualidade melhor. E aí vai é, ajudar vocês aí só de melhorar o sono, né? A gente já consegue já melhorar a questão de cortisol, melatonina. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês também. Fiquem com Deus. E é isso aí.